pessoal, tudo bem? A gente está aqui para estarmos discutindo sobre a dimensão presente e futura do Reino de Deus, que é o tema da nossa lição de hoje, né? Durante toda a semana eu estive compartilhando com vocês sobre alguns versículos relacionados a isso, né? Relacionado ao Reino de Deus, sobre essas dimensões presentes, futura. E a gente vai estar apontando aqui, caracterizando a natureza de Deus, apresentando as dimensões presente e futura, e apontando o papel da igreja no reino, né? E quem é a igreja? A igreja somos nós. O nosso versículo do dia diz o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Virtude, o que seria virtude? Né? Vamos pegar essas palavras aqui e vamos... virtude são hábitos que levam à excelência humana. Gálatas 5, 22, 23 vai falar que os frutos do Espírito é a paz, o amor, a longanimidade, a benignidade. Então, lá descreve quais são os frutos do Espírito. Uma pessoa virtuosa em Cristo Jesus, ela tem o Espírito Santo. Então, Gálatas 5, 22, 23 vai falar quais são os frutos do Espírito Santo. Se não temos aqueles frutos lá, então está faltando alguma coisa na nossa vida. Precisamos rever. Mateus 5, 10, 5 ao 15 é a nossa leitura bíblica em classe, eu não vou ler, mas aqui é uma passagem onde Jesus está chamando seus discípulos e comissionando eles, chamando eles e dando a eles uma missão de pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa leitura eu não vou estar lendo, e a nossa lição está dividida em 4 pontos, que é qual é a natureza do reino de Deus. O reino de Deus não tem presente, o reino de Deus não tem futuro, e a igreja é uma expressão atual do reino de Deus. Então, vamos estar conhecendo como Deus se manifesta em toda a sua glória e poder por intermédio do seu reino, e também refletiremos acerca do papel da igreja no reino de Deus, né? Basta adorarmos a Deus em nossa igreja, estarmos em comunhão com os nossos irmãos e vivermos entre as 4 paredes. Será? Então, o reino de Deus, ele é um reino que já existe e que exerce o maior poder conhecido. É um reino infinito, um reino que é eterno e que vai reinar para sempre, né? Que vai triunfar por toda a eternidade. Então, qual é a natureza do reino de Deus? O reino de Deus, ele tem um caráter de relação entre o espiritual, que o reino de Deus é espiritual, e o plano físico, né? Então, essas dimensões, elas exercem influência. O reino espiritual exerce influência sobre o plano físico. Então, o reino de Deus, é o próprio Deus se revelando em sua glória e majestade com poder na execução de todas as suas obras e intervindo em tudo de forma soberana e incontestável contra o domínio das forças do nosso inimigo. Então, ao deixarmos que a palavra de Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, nos tornamos cidadãos desse reino celestial e passamos a viver sob uma nova ótica. E quando nós damos ouvidos a isso, nós somos levados a cumprir os propósitos que Deus tem pra gente. Então, a dimensão espiritual, ela exerce uma influência sobre o plano físico, porque há uma mudança de vida aqui, e nós somos um mundo físico aqui. Então, o plano espiritual de Cristo, ele vem e mostra suas transformações, suas mudanças no plano físico. Então, o reino de Deus não tem presente. O que é isso? Então, o reino de Deus, ele tem um aspecto presente e futuro, né? É uma realidade presente no mundo hoje, mas o governo e o poder de Deus não predominam plenamente em todos e em tudo. A obra e a influência de Satanás dos homens maus, continuarão até o fim dessa terra. Então, o reino de Deus, ele é manifesto hoje. E quando Jesus veio, a humanidade daquela época, quando ele veio,
O povo estava vivendo uma época muito difícil, o povo vivia oprimido, estavam cativos, né, sob o domínio bélico, político e econômico por parte do Império Romano. E as profecias já apontavam o Messias, e o povo estava esperando o Messias. E quando Jesus surge, pregando arrependei-vos, porque é chegar no reino dos céus, em Mateus 4,17, o povo não se sente muito bem, né? Porque eles esperavam um outro reino, um reino que fosse bater de frente com o Império Romano. E Jesus não veio fazendo isso por meio da violência, como eu creio que eles estavam esperando que fosse isso. Então Jesus vem com o seu reino e implanta ele na terra. Então era chegado o tempo de um reino muito mais significativo e que tinha suas dimensões no plano espiritual. Então, a dimensão presente do reino de Deus era o soberano agindo no tempo atual. Era Jesus sarando as feridas, era o reino trazendo a cura, trazendo a saúde, trazendo a vida, trazendo a luz. Então, assim como naqueles dias, a humanidade de hoje também está padecendo por está vivendo desesperança, né? Está marcada pela desesperança. Então, vivemos um tempo marcado por esse sofrimento, injustiças sociais, falta de referências morais e esfriamento do amor. Então, mas mesmo com o advento do reino de Deus, Satanás ele continua interferindo. Por isso que essas coisas ainda continuam existindo. Por isso esse caos na humanidade ainda continua existindo, porque Satanás ele não ficou quieto quando Jesus veio implantar o seu reino aqui, quando Jesus trouxe o seu reino aqui. Então, Satanás continuou trabalhando. E para que essa realidade mude, é necessário que a gente apresente o reino aos outros, que a mensagem da cruz seja anunciada e a todas as pessoas, porque à medida que formos conhecendo, adentrando o reino de Deus cada vez mais, o mundo vai sendo liberto. Então, não é só nós, tem que ser anunciado às outras pessoas para que elas também conheçam o reino de Deus e tenham mudanças em suas vidas, né? Então, o reino de Deus na dimensão presente é exatamente isso, é uma mudança no mundo, no plano físico, né? O mundo espiritual interferindo no mundo físico. Já o reino de Deus no tempo futuro, ele tem um caráter escatológico. Então, o reino de Deus no tempo futuro, na dimensão futura, ele se dará quando Cristo voltar para julgar o mundo e manifestar o seu reino. E manifestar o seu reino no caráter escatológico da glória e do poder de Deus. Os homens daquela época, quando Jesus veio, eles esperavam um outro reino, né? E hoje também acontece a mesma coisa. Ainda se espera um outro reino. Ainda se espera um outro reino para reinar e para vir destruindo as mazelas que a sociedade está vivendo. Mas a gente sabe que Cristo já veio e trouxe o seu reino e apresentou o seu reino. E a gente tem essa liberdade, tem a oportunidade de estar dentro do reino de Deus e desfrutando de todas as suas regalias. Então, o reino de Deus, ele tem esse caráter escatológico, ele tem uma promessa, né? É uma promessa de que Cristo voltará. Então, nós precisamos estar vivendo intensamente uma expectativa com relação a esse fim que se apresenta como iminente. E no tempo atual, devemos ser gratos, né, a Deus, porque é tempo de grande transformação. Mas na dimensão futura, vamos gozar para sempre, de íntima compaixão com o Pai. Então, a nossa mensagem de hoje a outras pessoas, em nossa vida, o nosso modo de viver hoje, a nossa vida, ela precisa passar uma mensagem de uma abordagem escatológica. Não podemos e não devemos ficar presos
apenas a um presente e pregar apenas um evangelho que transforma o homem hoje, mas é necessário que nós demos uma atenção especial à dimensão futura e à busca de uma vida eterna com o nosso amado Jesus, né? É preciso ter uma esperança de um futuro com o nosso Deus. Não é só o agora que importa, mas é o futuro também. É uma vida depois daqui. Então, a Igreja de Deus, uma expressão atual do Reino de Deus, o nosso quarto ponto. Então, a Igreja, ela manifesta-se e apresenta-se como uma espécie de território do governo espiritual de Cristo e é formada pelos cristãos, que foram libertos dos poderes do inimigo de nossas vidas. Então, o que é o Reino de Deus? Né? Avaliando, partindo da perspectiva de que nós somos o Reino. Nós somos a Igreja que apresenta-se como o território de Cristo, como o Reino de Deus. Então, a partir daí, como que o Reino de Deus está sendo visto hoje partindo de nós, na nossa vida, nós que somos parte da Igreja? Então, cada um tem um chamado, cada um tem uma missão a fazer nesse reino, cada um tem algo a ser desenvolvido. Então, nós precisamos estar em Deus Pai, conhecendo o coração de Deus, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho com muito empenho. Um dos segredos do ministério de Jesus era exatamente isso, porque Jesus Cristo ele tinha um relacionamento muito estreito com seu Pai, muito próximo com Deus. Por isso, ele falava que ele fazia as coisas que ele via Deus fazer. Então, ele falava, ele fazia aquilo que Deus fazia também. Então, nós precisamos ser esse exemplo, essa referência de reino na terra, né? Então, a igreja é uma expressão atual do reino de Deus, na medida que cada crente se permite ser guiado pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes da sua vida. Então, cabe ao cristão buscar, cabe a cada um, né? O reino de Deus ele é tomado por esforço, então por isso que cabe a cada um buscar uma comunhão com o Senhor, rompendo assim com qualquer prática pecaminosa. E como que o reino de Deus é buscado é tomado por esforço? Então, não dá para ficarmos parados esperando que o reino de Deus venha até nós, só dizendo, venha o teu reino, mas se não estamos buscando isso, né? Precisamos buscar, vivermos em integridade, termos virtude, produzir o fruto do Espírito Santo, para que o reino de Deus se manifeste na nossa vida, como se manifestou na vida de Jesus, né? Fazendo a diferença no meio da sociedade, porque nós, quando o reino de Deus vem até nós, de forma completa e inteira, nós não conseguimos viver somente dentro do nosso espaço, mas toda a humanidade, todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ver essa diferença e elas vão desejar viver isso, e as pessoas que estão ao nosso redor vão também receber daquilo que nós temos. Então, como cidadãos do reino de Deus, nós fazemos parte da igreja que faz a diferença no mundo. Então, devemos ser ao todo tempo sal e luz do mundo, e que toda a humanidade possa ver em nós uma expressão nítida do que o amor de Deus pode fazer na vida do pecador. Então, precisamos viver intensamente o reino de Deus, né? E uma evidência de quem vive esse reino, de quem vive o reino de Deus, é justamente aquilo que eu falei sobre os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, eles são uma evidência de que vivemos o reino, de que vivemos completamente, inteiramente esse reino. Então, hoje nós observamos que a sociedade tenta impor regras morais como práticas comuns, mas nós temos que estar cientes que muitas dessas regras, dessas práticas morais, elas fogem aos padrões bíblicos, e tudo isso é pecado. E é contrário, e vai trazer condenação. Então, a igreja precisa fazer diferença no mundo. E o que significa fazer a diferença? Nós somos chamados para, enquanto igreja do Senhor, a fazermos a vontade de Deus frente ao mundo que clama por socorro.
Então, a humanidade ela está vivendo um caos. Cada vez encontramos menos amor, paz, tolerância, mansidão e justiça, mas há esperança. As pessoas elas precisam conhecer a Jesus e experimentar o quão maravilhoso é fazer parte do reino de Deus. E nós, enquanto igreja, precisamos mostrar ao mundo essa realidade. É tempo de ser sal e luz, principalmente agora, nesse momento. A gente precisa ser sal e luz do mundo, mostrar o reino de Deus, mostrar o nosso amor, mostrar a nossa paciência, mostrar a nossa mansidão, a nossa firmeza, a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos estar firmes e nunca jamais esquecer de que Cristo um dia voltará e que a nossa vida ela precisa ter uma esperança tão grande, muito grande, pelo futuro, pelo reino onde Cristo vai estar reinando para sempre e nós vamos estar junto com Ele. Então, a nossa mensagem ela precisa ter esse caráter escatológico. E é isso, pessoal. A nossa lição termina aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam continuar crescendo na graça e no conhecimento a cada dia e que a gente venha buscar cada vez mais fazer a vontade do Pai e adentrar a esse reino, né? Que a gente venha sair da porta e parar de olhar pelo lado de fora e adentrar o reino de Deus e conhecer o coração do Pai e estar cada dia mais perto do Senhor e fazer a vontade dele. Obrigada a todos vocês, que Deus abençoe cada um. Tchau, beijo!